Olá, meu nome é Igor, sou estudante de licenciatura em História na Uninter. Meu RU é o 3393691, meu instrutor é o Natalino, meu polo é o de Juara, Mato Grosso. Essa é a minha segunda aula do meu estágio supervisionado do ensino médio e eu vou continuar falando sobre o assunto da economia na América Portuguesa e o Brasil holandês. Então vamos lá. Na segunda metade do século XVI, Portugal enfrentou uma crise de sucessão dinástica. Em janeiro de 1580, o então rei Dom Henrique morreu sem deixar herdeiros. Aproveitando a oportunidade, o rei Felipe II da Espanha, neto de Dom Emanuel, que havia governado Portugal, invadiu o reino e assumiu o trono português meses depois. Iniciava-se desse modo a União Ibérica, que duraria até 1640. A união das coroas ibéricas teve consequências importantes para o Brasil. Por um lado, tornou-se sem efeito a linha divisória do Tratado de Tordesilhas, o que estimulou o avanço dos portugueses tanto para o sul da colônia para a Amazônia. Por outro lado, trouxe problemas para os domínios portugueses, uma vez que Portugal herdou os inimigos dos espanhóis, como a Holanda, que estava em guerra contra a Espanha para obter independência. Assim, os laços comerciais entre portugueses e holandeses, na época envolvidos no comércio do açúcar brasileiro, foram rompidos. E empenhados em conquistar a hegemonia dos mares, os holandeses criaram duas poderosas companhias comerciais: a Companhia Holandesa das Índias Orientais, organizada em 1602, e a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, formada em 1621. Organizados em torno dessas companhias, os holandeses dispunham dos instrumentos necessários para ocupar os entrepostos comerciais criados por espanhóis e portugueses na África e na Índia. Em busca de lucros e de ações para enfraquecer os espanhóis, e na tentativa de manter sua participação no comércio do açúcar, os holandeses também se sentiram estimulados a empreender a conquista das zonas de produção açucareiras da América. Então, essa união que aconteceu, a União Ibérica, teve aí seus pontos positivos e negativos mencionados. Organizados em torno da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, em 1624, os holandeses tomaram a cidade de Salvador e no ano seguinte uma esquadra de uso espanhola bem armada retomou a capital da colônia. Em 1630, numa nova investida, os holandeses atacaram a capitania de Pernambuco e ocuparam Olinda e Recife. Contudo, os invasores ficaram isolados entre os núcleos urbanos devido à resistência dos portugueses liderados pelo governador Matias de Albuquerque. Usando de estratégia, o governador organizou suas defesas no Arraial do Bom Jesus, uma elevação próxima das áreas invadidas, de onde lançou contínuos ataques e emboscadas, dificultando por 5 anos a expansão dos adversários. Entre 1632 e 1635, com reforços vindos da Europa e a ajuda de moradores da terra, os holandeses conquistaram pontos decisivos como a ilha de Itamaracá, Paraíba, Rio Grande do Norte e, por fim, o Arraial do Bom Jesus, consolidando a ocupação de Pernambuco.
O conde João Marisco de Nassau chegou ao Recife em princípios de 1637 para administrar o território conquistado, né? Encontrou a produção açucareira totalmente desorganizada, decorrente da retirada de inúmeros proprietários rurais para a Bahia, da destruição de engenhos e canaviais e, em especial, da fuga de escravos. Assim, os primeiros anos de administração de Nassau foram dedicados à reconstrução da economia açucareira. Para tal, determinou a concessão de empréstimos aos interessados a adquirir os engenhos abandonados e para a reconstrução dos que tinham sido reconstruídos. A iniciativa levou boa parte dos senhores de engenho a estabelecer vínculos cordiais com os holandeses. O desempenho militar de Maurício de Nassau foi expressivo. Ocupou Alagoas e tomou o forte português que defendia a costa do Ceará. Embora tenha fracassado em um ataque a Salvador em 1678, mas foi como administrador que seu nome se imortalizou, né? Para contornar as sucessivas crises de desabastecimento, Nassau obrigou os proprietários de terra a cultivar mandioca na proporção do número de pessoas que teriam de alimentar dentro de seus engenhos. Instituiu um regime de liberdade relativo no comércio, ou seja, de livre comércio para os moradores, né, das capitanias conquistadas, né, que tivesse capital investido em engenhos, e procurou com habilidade conciliar os interesses de diferentes grupos sociais, éticos, religiosos que conviviam ali no Recife, né? Colonos nascidos no território, portugueses, holandeses, franceses e ingleses, católicos, calvinistas e judeus. Além de reorganização administrativa da região açucareira, Nassau incentivou o trabalho de artistas e estudiosos trazidos da Europa para registrar e pesquisar a natureza e os tipos sociais da colônia. Artistas como Franz Post e Albert Ercout produziram importantes registros do Brasil holandês, bem como o naturalista, cartógrafo e astrônomo George Marcgrave, por sua vez, trabalhou como astrônomo e cartógrafo no Brasil holandês. Os mapas produzidos por Marcgrave mostrava as regiões conquistadas pelos holandeses, a localização dos nativos e dos engenhos, os acidentes geográficos, os principais caminhos, os rios e as lagoas, as fazendas de gado, alguns frutos e animais da região, cenas de batalha entre europeus e índios, entre outras imagens. Os mapas eram tão expressivos que continuaram sendo utilizados no século seguinte. Em 1640, Portugal libertou-se do domínio espanhol e assinou uma trégua com os holandeses na Europa. Nassau, entretanto, continuou a sua campanha militar com a conquista de Sergipe e invasão do Maranhão. Do outro lado do Atlântico, os holandeses conquistaram em 1641 Holanda e outras localidades angolanas. No início de 1644, desentendimentos entre Nassau e a direção da Companhia das Índias Ocidentais resultaram na demissão do governo e do seu retorno à Europa. Esse episódio encerrou o período na expansão holandesa no Brasil. Ao mesmo tempo, iniciou-se a chamada Insurreição Pernambucana, que levaria à rendição e à retirada dos holandeses em 1654. De início, a insurreição contra os holandeses não teve apoio de Portugal. Envolvido na guerra de restauração contra a Espanha, o novo rei Dom João IV estava disposto
a manter a trégua e reconhecia o domínio holandês em partes da África e da América Portuguesa. Nesse período, porém, o açúcar brasileiro enfrentou dificuldades por causa da queda dos preços no mercado europeu e pela diminuição da safra. Tal conjuntura abalou as relações da companhia com os senhores de engenho. De um lado estavam os produtores, pressionados pela cobrança das dívidas atrasadas, de outro estavam os credores, exigindo seu dinheiro. Nesse contexto, a insurreição eclodiu em junho de 1645. As primeiras conquistas dos revoltosos ocorreu no anterior de Pernambuco. Em seguida, tropas vindas da Bahia obtiveram outras vitórias e marcharam para o Recife. Posteriormente, os holandeses foram expulsos de Alagoas e Sergipe. As duas batalhas decisivas ocorreram nos Montes Guaraná e em Pernambuco. O primeiro combate foi travado em abril de 1648 e o segundo em fevereiro de 1649. Os luso-brasileiros venceram nas duas ocasiões. Nesse mesmo período, em 1648, uma expedição organizada no Brasil expulsou os holandeses do território angolano. A situação dos holandeses tornou-se insustentável até que, em fins de 1653, uma armada portuguesa cercou Recife por mar e, enquanto as tropas dos insurrentes atacavam por terra, as forças holandesas renderam-se na Campina da Taborda, em 26 de janeiro de 1654. Então, pessoal, nessa aula eu falei um pouco sobre a União Ibérica, os holandeses que invadem o Brasil, que invadiram o Brasil, Nassau, soldado e humanista, arte no Brasil holandês e a insurreição pernambucana. Eu espero que vocês tenham gostado da minha aula, tá? Essa é a minha segunda aula do ensino médio. Espero vocês na próxima aula e espero que todos vocês tenham gostado, tá? Então, só curtir e comentar e só deixar um like aí e um comentário bem bacana, tá? Muito obrigado, até a próxima aula.